Boa noite, vamos iniciar mais uma live com a Erlanger, que vem a ser este que vos fala. Hoje é um dia que eu estou especialmente feliz, porque eu vou entrevistar a Ana Paula Araújo. Caramba, já entrou. Pede para... Opa, é profissional. Acho que eu nunca entrei tão rápido com... Danada. Aguardando a Ana Paula Araújo. Estava elogiando vocês, não sei se já está me ouvindo. Oi! Hey! Recorde sul-americano de entrada, de pontualidade? Né? Padrão Globo de qualidade. 7 horas é 7 horas. Não, aliás, eu comecei... Você perdeu os elogios, mas enfim, não vou voltar não. Droga. Melhor parte. Mas eu, como entrevistador, tenho que ser rigoroso. Primeiro, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu quis marcar 21 horas. Esqueci que você... Bom Dia Brasil. Primeiro, eu vou perguntando, que horas você acorda todo dia? 5h30. Eu moro muito perto da TV. Eu tenho que estar lá pronta para entrar no ar para qualquer eventualidade às 6, porque é a hora que acaba a hora 1. Então, como eu moro do lado, eu chego em 2 minutos, já deixo tudo pronto, tudo separado para dormir o máximo. Aí chego lá um pouquinho antes de 6 e fico pronta. O Renato Machado achava esse horário um barato. Você curte também? Não pode dizer que não, senão vai levar bronca de chefia, mas... Eu curto dormir. Não, mas tem uma coisa boa no horário, que ele não é aquele cedo. Tem horários, a gente sabe, né, de alguns jornais da TV, que as pessoas têm que acordar 4 da manhã, 3 da manhã, ou meia-noite. Então não é esse sacrifício todo. Realmente acordar às 5h30 da manhã não é um grande sacrifício. E tem a vantagem de depois também eu me liberar mais cedo e ter a tarde livre. Enfim, é um bom horário, é um bom horário. Era o que o Renato falava, que ele tinha o dia todo para frente para tocar. Então, a gente é da geração que jornalista não é notícia e tal, mas você está lançando o livro, vai ter que pagar pedágio. Aliás, embora. Olha só como é que eu estou por dentro de mídia social. Este é o seu livro, não é? Sim. Não! O seu livro é esse. Como assim? Viu como é que eu fiz a versão? Esta é como entraria normalmente. Tem que falar com o pessoal da divulgação da minha querida editora Globo para fazer esse modelo. Eu não tenho isso. É a coisa mais fácil. Você tira a fotografia, total, faz a foto e bota ela revertida. Bota ela revertida. Então, a Ana Paula está lançando Abuso... Gostou dessa, né? Gostei. Vou mandar buscar na sua casa amanhã. Aí é mais caro. A Ana Paula Araújo, Abuso a Cultura do Estupro no Brasil. Vamos falar sobre esse livro, porque a gente está brincando, mas é um tema muito sério. Como é que sua vida, infância, como é que você foi parar no jornalismo? Então, foi muito por acaso, mas eu me apaixonei. Assim, na verdade, eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos de idade. Eu sempre gostei muito de ver telejornal, de ler jornal. Isso desde pequena, desde 11, 12 anos de idade, era uma coisa que chamava atenção, assim, como eu gostava de me informar, de ler, de saber o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui fazer vestibular, fui muito cedo, 16 anos, eu não fazia a menor ideia do que eu queria. Eu quase fiz direito, educação física, pensei em economia, fiquei muito na dúvida. E acabei, como eu gostava muito de escrever, aí fiz jornalismo sem ter muita ideia do que era. Já na faculdade, eu comecei muito cedo a me envolver com estágios e trabalhos na faculdade, e aí eu comecei a me apaixonar pela profissão. Assim, foi realmente, acho que foi sorte, foi intuição. E qual foi a porta de entrada? Eu comecei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e lá mesmo eu comecei a fazer estágios em rádio, principalmente rádio, onde eu comecei a minha base toda assim, de aprendizado, que aliás é uma escola incrível, é rádio. Então eu trabalhei em Juiz de Fora ainda, enquanto fazia faculdade, consegui um estágio na Rádio Globo aqui, porque na época, olha como eu sou velha, eles estavam mudando para a Rádio CBN. E aí eles precisavam de gente, né? Porque tem uma rádio só de notícia o tempo todo. Então, daí eu me candidatei, consegui passar para essa vaga de estágio para a CBN. Era a antiga Rádio Eldorado, aí virou CBN. E aí eu vim para o Rio, fiquei morando de favor na casa de uma tia, transferi a faculdade para cá, terminei lá na Federal Fluminense, e daí eu fui indo. Mas o primeiro veículo não foi TV Globo. Não, meu primeiro veículo foi rádio, depois eu fui para uma retransmissora da Record, que era a TV Rio que tinha aqui no Rio. E
enfim, consegui um emprego lá foi meio aos trancos e barrancos, mas consegui cobrir umas férias, fui ficando. Depois fui para a TV Manchete e aí depois é que eu Porque fui para Globo. foi aí que eu te conheci, que eu te vi atuando Exato. e fiquei muito bem impressionado. A gente vai depois para reportagem de política, apresentação, mas repórter de rua é um grande barato. Aliás, eu acho, queria te perguntar logo isso, que, quer dizer, ser uma apresentadora é o máximo na televisão, mas essa coisa da apuração é que te levou a fazer o livro? Essa coisa de poder mergulhar num assunto, sabe? Como se eu fizesse em televisão, como se fosse um Globo Repórter, digamos assim, ou uma série, ou alguma coisa especial. Acho que foi bem essa vontade de querer mergulhar no assunto, aprender, entender a fundo. Eu acho que tudo que a gente não conhece é difícil até de mudar ou de ter uma opinião mais forte, né? E você sabe que nós jornalistas de TV principalmente, somos muito generalistas, né? Somos especialistas em generalidades. Então eu senti falta de me aprofundar mais num assunto e escolhi esse porque é um assunto que diz respeito a todas nós mulheres. Eu percebi como a violência sexual, de um jeito mais grave ou de um jeito menos grave, em episódios muito traumáticos ou em episódios do cotidiano, como isso está presente na vida de todas nós, em todos os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, na rua, em festa e, pior de tudo, dentro de casa acontece demais, é o que mais acontece. Então, eu, enfim, quis entrar para valer nesse debate e acho que o livro está com muita informação, assim, acho que ajuda a esclarecer muita coisa. O livro é muito bom, eu li. Então, só para explicar que eu vou fazer perguntas que eu sei a resposta, mas e não vou dar spoiler. Então, eu vou perguntar algumas coisas que eu já sei a resposta. Mas, assim, de tantos temas, você explicou um pouquinho. Você tinha milhões de temas para escolher, mas por que você foi nesse? Na época que eu comecei a pensar em escrever um livro, estava aquela campanha do meu primeiro assédio. E foi isso que me chamou a atenção. Eu comecei a ver como era corriqueiro essa violência sexual na vida das mulheres. Comecei a conversar com amigas. Olha, até hoje eu tenho muitas amigas, eu não encontrei uma que não tenha passado por um episódio. E até conhecidas, às vezes no trabalho, quando eu comentava que estava fazendo essa pesquisa, que estava escrevendo esse livro, vinha um monte de gente me contar, nossa, sabe que eu já passei por isso, sabe que comigo já aconteceu, sabe que agora que você me falou, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Então, é extremamente comum. Eu achei que eu tô assim, prestando um serviço. Eu digo sempre várias dedicatórias que eu consigo fazer, né, porque eu não tenho lançamento presencial, para algumas amigas, eu falo, esse livro é por todas nós, porque é um assunto que realmente diz respeito à nossa vida desde muito cedo, em muitas situações. Agora, o livro se chama Abuso e você trata de estupro. Existe uma diferença, imagino que existe, entre o abuso, um assédio sexual é um abuso, mas não é um estupro. O que é a distinção disso? Desde 2009, a lei do estupro começou a ser mais ampla também. Então, muitos casos que antes eram enquadrados, como, por exemplo, atentado violento ao pudor, agora são enquadrados na lei de estupro. E, na verdade, os abusos que são... esses abusos, assim, digamos, por exemplo, abuso dentro do transporte público, que é uma outra lei, agora muito recente, de 2018, 2 anos. A lei de importunação sexual nem existia ainda. Então, eu acho que abuso é uma coisa que engloba um pouco os crimes de estupro, os crimes de importunação sexual, porque, na verdade, tudo são degraus, são de uma mesma violência. Mas o estupro necessariamente tem que ter penetração, uma coisa, objeto, não. Um pé, não? Qualquer ato libidinoso cometido contra a vontade da pessoa, por exemplo, passar a mão, não precisa ter penetração. Sabe que essa história até 2009, a lei dizia que só era crime de estupro a penetração, chamada conjunção carnal, era só um homem com uma mulher. Por exemplo, sexo anal não era estupro, sexo oral não era estupro, e é estupro, é enquadrado na lei de estupro. Sexo oral, outros tipos, por exemplo, no caso de estupro de vulnerável, quando você fala de crianças de menores de 14 anos de idade, você simplesmente expor aquela criança a uma cena de sexo, seja ao vivo, ou seja em televisão, ou o que for, isso já pode ser enquadrado também como estupro de vulnerável. Aí é inevitável a pergunta, você já passou por uma experiência dessa?
Eu já passei por algumas experiências quando criança, não, nunca, graças a Deus, nenhuma. Até porque é o tipo de trauma bem difícil de superar. O que eu mais vejo entrevistando hoje mulheres que sofreram esses episódios na infância é uma vida carregando uma culpa, sem entender direito, às vezes, o que aconteceu, ainda mais quando é criança muito pequena. Eu encontrei há pouco uma amiga nossa que veio me contar que agora, com o meu livro, ela começou a se tocar, que ela tinha algumas dificuldades de relacionamento na vida dela, e sempre na terapia perguntava se tinha tido algum caso de violência sexual quando criança, e ela dizia que ela não sabia, ela não se lembrava. Até que agora, quando adulta, a irmã dela mais velha contou que elas tinham passado por isso com um tio, e que ela não contou para a irmã até então, porque achou que ela poderia se esquecer, mas veja como é traumático, como fica na cabeça, como ela passa a vida se guiando um pouco, sendo um pouco tolhida por aquilo, né? Aquilo acabou guiando um pouco os relacionamentos dela, os comportamentos dela, e ela não pôde nem se tratar, porque ela sequer se lembrava, sabia do que tinha acontecido. Com relação à sua pergunta comigo, eu descrevo no livro um caso que aconteceu comigo dentro de transporte público. Eu fiquei muito nessa questão, assim, eu já passei por vários episódios, vários de abuso sexual. E eu fiquei pensando até onde me expor, o que eu falo, o que eu não falo. É muito constrangedor, tanto que a gente vê as pessoas no livro, praticamente nenhuma tem identificação, a não ser duas pessoas público antes do livro contaram o que tinha acontecido com elas, a Gisele Thier e o Marcelo Adnet. E eu também só os entrevistei para falar mais da parte de como eles foram ainda por cima, alvo de críticas, de, enfim, xingamentos na internet, por serem vítimas que acontecem. E eu fiquei muito nessa história, até onde que eu me exponho, o que eu conto. Eu também não queria que fosse um livro sobre mim. Eu acho que tem ali muita história, muito debate. E aí eu escolhi contar essa história, que é uma história que faz parte da vida de todo mundo. Ela já não tem uma mulher que use transporte público que não tenha passado por algum episódio de abuso. É impressionante, não existe isso. Você já tocou no ponto que eu ia tratar mais na frente. Eu acho que adorei, mas tem uma sacada que eu nunca tinha pensado, que é o único crime em que a vítima se sente culpada. Aí eu pergunto, é porque lá no fundo vem aquela coisa machista de dizer, eu estava sedutora, minha saia estava mais... Exato. Por que ela se sente culpada? Exatamente. Essa cultura machista, está todo mundo dentro da cultura machista, inclusive a própria vítima. Então, do mesmo jeito que a cultura machista se encarrega de jogar a culpa na vítima, mas ela que quis, ela queria dizer sim, mas olha a roupa que ela usou, mas ela bebeu, nada disso é crime. Mas a pessoa se sente culpada, ela é culpabilizada pela sociedade e ela fica pensando dentro dela o que eu poderia ter feito para ter evitado. Onde foi que eu errei? Por que eu levei a isso? É impressionante que até mesmo quando a mulher para pensar e percebe, não, fui vítima, não tinha nada que eu pudesse ter feito, mesmo quando ela sabe, ela ainda sente culpa, sente vergonha, sente um constrangimento enorme, e isso às vezes se estende até o fim da vida. Outra coisa também que eu fiquei muito... Mas o trabalho de jornalista é isso mesmo, é botar luz em coisas que a gente não percebe. Sim. É que o ressentimento da vítima muitas vezes é maior entre as pessoas que deveriam ampará-la, ou seja, a polícia, assistente social, psicólogo e a própria juíza, do que do agressor. E eu já vou emendar. Tem uma história lá, vou falar, de uma juíza que absolve o agressor, porque acho que essa história é absurda. Muito calma na narrativa, não estava nervosa e tal. Esse sentimento, explica aí pra gente. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que realmente foi uma grande novidade para mim. Esse caso que você cita, enfim, também não vou contar muito da história, porque a história é grande, tem muitas nuances, né? Tem muitos desdobramentos. Só essa história já dava um livro sozinha. Mas, enfim, essa história dessa moça, eu encontrei com ela para conversar com ela, e ela chegou agarrada com a sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha reformado a sentença da primeira instância, que dizia que ela tinha tido sexo consensual com um cara que foi roubar a bicicleta dela, e que ela ainda podia, se ele quisesse, ele ainda podia processá-la por danos morais, por ter denunciado, enfim, uma coisa inacreditável que ela nunca se conformou.
E ela foi falando da luta dela durante 10 anos para reformar essa sentença. E no final eu perguntei para ela, então agora que foi reformada, que viram que ele é culpado, ele está aí condenado, cadê ele? Foi preso? Ela, não sei, é bandido, a essa altura ele deve ter, pode até ter morrido, deve estar solto por aí. Eu falei, você não quis saber? Ela, não, eu queria era isso aqui, esse comprovante de que eu fui vítima. E aí ela foi falando e eu perguntei, impressão minha ou você tem mais raiva da juíza que inocentou esse estuprador na primeira instância do que do estuprador em si? E ela falou para mim, eu tenho muito mais raiva da juíza, porque dela eu esperava um acolhimento, dela eu esperava que entendesse o que eu estava passando, que tivesse um discernimento, é uma mulher com estudo, uma mulher que, em tese, está preparada para atender casos como esse. Agora, de bandido, eu não espero nada, bandido é bandido. E eu encontrei esse mesmo sentimento de vítimas que, assim, até conseguiram superar o episódio em si, mas guardam para sempre aquela raiva do policial que debochou, do promotor que fez piadinha, do juiz que fez pergunta totalmente inadequada, que desacreditou. É isso que a gente tem que melhorar, sabe, Erlândia? Eu sempre digo assim, a gente fala, tem que denunciar, e claro, tem que denunciar mesmo, tem que denunciar, quanto mais denunciar, melhor. Tem que denunciar, mas assim, quando a pessoa denuncia, o que ela vai encontrar? Que atendimento que ela vai encontrar da nossa polícia, da nossa justiça, da nossa rede de saúde? Muitas vezes também as vítimas vão atrás da medicação que elas têm feito, que é pílula no dia seguinte, medicação anti-HIV, contra outras doenças sexualmente transmissíveis, aborto, no caso de gravidez decorrente de estupro, e é uma via crucis para conseguir o básico. Imagina isso, e até nas nossas capitais, imagina pelo Brasil afora. Você falou, qual é o índice de municípios que tem delegacia da mulher? É uma coisa baixíssima. A gente deu uma matéria, eu tinha um valor de menos de 10% da matéria do Bom Dia Brasil. Um novo levantamento, 7% dos municípios brasileiros. E 7%, assim, grande maioria concentrada em São Paulo. Então, tem verdadeiros desertos de atendimento no norte, no nordeste, no centro-oeste. E muitas vezes, nesses 7%, você vai lá na delegacia e não é o que está previsto, o que teria que ser o atendimento previsto pela lei. É, às vezes, uma salinha no meio da delegacia, atende muito mais ou menos, não tem um plantão 24 horas. Então, por exemplo, no caso de violência doméstica, em que a mulher precisa de um socorro naquela hora, ela tem que ir para a delegacia comum, ela não conta com a delegacia da mulher. Não existe uma boa estrutura, não só policial, como de tratamento, assistente social, psicólogo, não tem. Nenhuma, Erlândia. A vítima fica completamente desamparada. A gente tem algumas ilhas, algumas exceções pelo Brasil afora, tem algumas casas da mulher brasileira, uma iniciativa bacana, mas muito insípida ainda, que concentraria esses atendimentos todos, pouquíssimos lugares pelo Brasil tem. Aí você tem assim, o hospital que tem em São Paulo, o nome Pérola Byton, é o que, de fato, faz um atendimento maravilhoso às vítimas. Tem gente que vem do Nordeste para conseguir ter um aborto garantido por lei, porque só nesse hospital que conseguem ter uma luz. Porque tem uma questão também que, no caso, por exemplo, de todas essas medicações, e no caso também de ser necessário um aborto, quanto mais o tempo passa, pior é a situação. Pílula no dia seguinte, por exemplo, se não tomar no dia seguinte, demorar mais de 48 horas, 72, vira uma loteria. Já pode não fazer efeito. Aborto, até 12 semanas é um procedimento muito simples. Depois, até 22, já tem que ser internada, tomar uma medicação, fica lá esperando, sabe-se lá quanto tempo. E a partir de 22 semanas, os médicos nem fazem mais, porque eles não consideram, nem chamam de aborto, eles chamam de parto antecipado, que é um procedimento que só se faz quando há um risco enorme de vida da mãe, porque senão aquele bebê já é viável. E aí você corre o risco de fazer esse procedimento, vir um bebê vivo, que a mãe não quer, que não se sabe o que vai fazer, e que por causa desse procedimento pode ter alguns problemas, de tipo algumas deficiências, pode nascer com limitações que vão dificultar ainda mais uma possível adoção. Então, quando os médicos pelo país afora ficam enrolando, não dão encaminhamento, acaba se agigantando esse drama de muitas mulheres. De novo, no livro, como boa jornalista, não só denuncia como tem o interesse público, tem uma relação no final do livro de instituições que as pessoas podem procurar. Sim. Numa situação esquisita. Está lá o casal,
bebendo espontaneamente, tanto o homem quanto a mulher. Ele não está enfiando bebida na mulher, não está colocando nada na ela, estão bebendo. Sim. E os dois ficam bêbados. Ou seja, os dois estavam fora de consciência. Aí eles transam. Aí no dia seguinte a mulher se arrepende. Ela pode denunciar isso como estupro. É uma questão bem delicada, isso é bem difícil de provar, mas ela pode. Digamos que fosse o contrário, o homem tivesse se arrependido, e também poderia denunciar como estupro. Você sabe que eu peguei uma... É bem complexo. Eu acho que o que pesa assim, nesses casos todos, tanto para a mulher se sentir violentada, quanto para a autoridade policial, que por um acaso vai investigar isso com seriedade, é se houve um momento ali de se aproveitar em que a pessoa não tinha condições de dizer não, que ela estava no estado, que ela não tinha condições de reagir, nem de dar o consentimento. Isso, inclusive, aqui no Brasil, pela nossa lei, pode ser enquadrado naquela lei de estupro de vulnerável, que tem uma pena mais alta, que é o mesmo caso de menores de 14 anos de idade. Para menores de 14 anos de idade não interessa, e qualquer situação envolvendo prática sexual é estupro com menores de 14 anos, não existe consenso. A lei entende acertadamente que com 13, 12 anos de idade ninguém tem condições de discernimento de dar consentimento para nada. Mas essa mesma lei também pode ser aplicada a pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma deficiência cognitiva, que não saibam direito o que está acontecendo, e também a pessoas que estejam sob efeitos de bebidas, de drogas. Agora, você perguntou da questão inversa, eu achei uma pesquisa, para fazer esse livro foi muito duro achar números, porque há uma subnotificação enorme, não há um interesse muito grande em se pesquisar a fundo, mas eu achei uma pesquisa bem pequena, que foi feita na Inglaterra, de homens vítimas de estupro por parte de mulheres. E tinha algumas conclusões bem interessantes, assim, era uma minoria da minoria da minoria, e desses, acho que 1 ou 2 tinham prestado queixa na polícia. E o argumento assim, comum, a conclusão da pesquisa, é que os homens também poderiam, sim, ser violentados por mulheres em situações como essa, ou porque estão sendo ameaçados, coagidos, drogados. O homem ser violentado por homem, né? Sim. Sim, mas no caso de quando o homem é estuprado por mulher, que foi esses casos mínimos, que é o que eu achei, eles têm muita limitação de prestar queixa, porque acham que vão ser ridicularizados, provavelmente serão, não vão acreditar, e aí que é interessante, há uma crença que o homem sempre gosta de sexo com quem quer que seja, em qualquer situação. Então, na verdade, mesmo quando isso acontece, ele ainda fica achando que ele não tem motivo nenhum para reclamar. Por mais que ele esteja ali se sentindo acuado, enfim, é complicado, mas realmente é uma parcela mínima, né, de acontecimentos desse tipo. Eu sei que é tão mínima porque eu guardei essa na Time, que é uma revista que tem, deve ter uns 20 anos, virou matéria no Time um caso de denúncia de um homem que se disse estuprado por uma mulher. Realmente não é uma questão para o homem o estupro. Realmente uma questão... muito raro. Até porque eu acho que tem uma questão aí que é do medo, né? Que o homem é maior, mais forte, tem uma questão do medo da mulher. Uma questão também que me chamou a atenção é que não é por preconceito. Eu achava que na classe social mais baixa fosse mais comum, não por ser classe social mais baixa, porque mora em moradias onde as situações são mais promíscuas e tal, mas pelo livro não tem distinção de classe social? Não. Nenhuma. Classe média alta, classe alta, dentro de família. O que acontece é que eu acho que as pessoas das classes mais baixas denunciam mais. Às vezes acontece assim, de vizinhos flagrarem, dentro de comunidades, os flagrantes acontecem mais. Mas em classe média alta, há muito medo do escândalo. Geralmente os casos são dentro da família, então tenta se botar ali uns panos quentes, dizer que o homem é assim mesmo, vamos esquecer isso e vamos para frente. Mas acontece igualmente em todas as classes sociais. E aí eu vi também que não tem nada a ver, assim como não teve com classe social, também não tem a ver com educação, que dos países com maiores índices é a Suécia, né? Como é que você explica? Você chegou a mas aí é fazer... que tá, é importante... Não, continue. Essa comparação entre países é sempre muito, muito complicada, quase impossível de ser feita. Primeiro porque a definição de estupro varia muito de um lugar para o outro. Por exemplo, na Índia, estupro dentro do casamento
não é estupro. O marido tem direito de forçar sexo com a mulher. Não existe um crime de estupro dentro do casamento. Na Suécia tem. Se, por exemplo, uma criança é abusada dentro de casa de 6 anos, 7 anos, por uma mesma pessoa, cada abuso eles vão apurar e cada abuso vai contar como um crime. Então, por isso que tem um índice altíssimo. E lá, por exemplo, há muita queixa de marido, namorada contra namorado, que é uma coisa que dificilmente acontece em outros países. E a taxa de investigação é altíssima, altíssima. É muito maior do que a nossa taxa para investigação de assassinato, por exemplo, que é um crime que é o mais investigado, o que mais recebe a atenção da polícia. Então, acho que lá tem um número maior de denúncias, uma lei que é mais rigorosa e por isso que dá essa disparidade. Tem alguns critérios também, por exemplo, os Estados Unidos hoje tem 2 taxas de medir casos de estupro. Uma, que era a lei anterior, que só contava como estupro se houvesse uma violência real, se deixasse marcas, se tivesse luta e etc. E aí depois entenderam que muitas vezes a vítima fica paralisada, ela não consegue reagir, então ela fica sem marcas. Ou ela, quando vai prestar queixa, já passou um tempo, não tem mais marca nenhuma visível. Ou ela simplesmente está sendo ameaçada, coagida de alguma outra forma. Então, eles agora têm um outro índice que inclui esses outros casos. Quando eu fiz a pergunta, eu sabia, você trabalhou em cima de casos de denúncia, não? O que não está acontecendo, você não sabe, mas há uma estimativa de um estupro a cada 11 minutos. E o número considerado... Já mudou, é um a cada... O número total é 1 a cada 8 minutos agora. Mas isso é em cima do denúncia ou em cima de uma probabilidade em cima do que é denúncia? É concreto, esses casos estão acontecendo. Você entendeu a pergunta? Isso é em cima só do que é denunciado. Entendi. A gente tem uma taxa de subnotificação aqui no Brasil enorme. O IPEA fez um levantamento, é a estimativa com que se trabalha até hoje. 90% dos casos de violência sexual não são denunciados. Esses 10% que são denunciados é que correspondem a esses 66 mil e tantos que agora, segundo a última estatística divulgada, referente a 2019, dá um caso de estupro a cada 8 minutos. Então, se a gente for parar para pensar que 90% não são denunciados, seriam 10 casos a cada 8 minutos. É uma quantidade absurda. Então, entre o período que você apurou o livro, escreveu o livro, a situação piorou, né? É uma coisa impressionante. Piorou, infelizmente. Aí fica sempre aquela questão, né, Elange? Piorou porque realmente mais crimes estão acontecendo, piorou porque mais gente está denunciando, piorou porque a nossa lei agora é mais abrangente e aí isso naturalmente vai provocar um salto no número de estupros, por exemplo. Enfim, o fato é que é um problema muito grave. Eu fiquei assim muito tensa com esses números porque é um pouco difícil trabalhar com números que têm todas essas nuances, né? Da subnotificação, da lei que mudou. Por exemplo, quando você vai comparar um estado com o outro no Brasil, pegar as taxas de estupro por habitante. Tem estado em que os delegados já assimilaram a lei e registram tudo lá como crime de estupro, registram importunação sexual certinho. Tem outros que ainda não. Tem gente que ainda está registrando crimes de atentado violento ao pudor, que é uma coisa que nem existe mais na nossa lei. Aí quando chega na justiça, muda. Mas isso já vai dando uma bagunçada nos números. Obviamente, quando você partiu, você já estava com um disparo jornalístico de que era uma coisa relevante. Mas você se assustou com o número e, durante o processo, teve assim, algum tipo de mal-estar de estar lidando com essa situação? Acho que o mal-estar maior foi ter que entrevistar estuprador na cadeia. E eu fui lá muito com uma missão que não era nunca de dar voz para eles de jeito nenhum. Eu queria realmente entender. Queria ver o que eles tinham para me dizer. Muitos negavam. Tinha um que tinha uma condenação absurda de 1.000 anos de cadeia por vários crimes de estupro e dizia para mim com a maior cara de pau que era tudo uma grande armação contra ele. Que todos os casos eram uma armação. Deu uma congeladinha. Volta aí na história da entrevista com o estuprador. Deu uma congelada. Você estava falando que a maior dificuldade foi entrevistar o estuprador. Sim, eu fui super bem recebida pelos agentes penitenciários. Eu fui em centros também de ressocialização de menores, entrevistar menores acusados de estupro.
enfim, mas são ambientes muito pesados, né? E eu enfrentava muito cinismo. Eu estava contando que teve um cara condenado a 1000 e tantos anos por crimes de estupro e dizia para mim, com todas as letras, que era tudo armação. Todos aqueles casos eram uma invenção contra ele, ele nunca tinha feito nada. Acho que me chocavam porque contavam exatamente tudo que tinham feito, davam detalhes de uma maneira como se estivessem contando qualquer coisa, sabe? Sem nenhum, enfim, sem nenhum constrangimento e aparentemente sem nenhum arrependimento, né? Embora na cadeia todos se digam arrependidos, dá para ver que ali não há um arrependimento concreto e, inclusive, eu encontrei também casos de estupradores que, quando saíram da cadeia, simplesmente voltaram a ameaçar as vítimas, circulam lá pelo lugar. Ah, sim. Acontecem de serem extremamente bem recebidos. Eu tenho um caso de duas meninas que foram estupradas quando eram crianças de 5, 6 anos, pequenas, por um tio. A mãe viu, denunciou, o tio foi preso. E assim, acabou a vida da família porque ficavam culpando as meninas. O pai culpava as meninas. Meu irmão foi preso por causa de vocês acabaram com a minha vida. A família, depois, quando esse cara foi solto, recebeu o cara de braços abertos. E as meninas, hoje já adultas, nunca mais puderam nem voltar a morar no mesmo lugar. Eu vi que a faixa etária, que os índices, maior incidência entre 12 e 14 anos, não é isso? Exatamente. Então, é um crime que é associado à pedofilia, na maioria das vezes? Ou é por causa da proximidade, não, que é parente? É a proximidade, é porque está dentro de casa, é mais fácil de dominar, de ameaçar, de chantagear, até de seduzir, em alguns casos, de confundir a criança. É simplesmente por isso. Pedofilia é um distúrbio muito raro na nossa população. Tem algumas características para enquadrar o que é o pedófilo. É a pessoa que tem uma atração preferencial por crianças e costuma ter esse tipo de fantasias ou de práticas com alguma criança por mais de 4 meses. Tem que ter uma distância de 5 anos a mais do que a vítima, pelo menos. Tem uma exceção aí para adolescentes de 18 anos que tem algum namorinho com meninas de 13. Mas, enfim, são alguns critérios para definir isso. E a gente convencionou chamar tudo de pedofilia, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a pensar que pedofilia é um distúrbio psiquiátrico que a grande maioria dos abusadores de criança não tem. São simplesmente pessoas ruins, são criminosos, covardes, que pegam as vítimas mais fáceis e mais próximas. Eles não têm nenhum distúrbio que os faça não ter total responsabilidade pelo que eles fazem. Inclusive, se você olhar no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem uma palavra sobre pedofilia. Pedofilia é tratada como um distúrbio psiquiátrico. O crime é o estupro de vulnerável, o abuso sexual de crianças, a divulgação de pornografia infantil. Esses são os crimes. Não, pelo que você está falando, então não é um psicopata que não tem noção da lei, do crime e tal. Não. Mas, e olha, até... Pode falar. Não, eu ia associar Pode falar. Foi possível fazer um perfil psicológico do estuprador? Então, só queria falar que até o psicopata, ele tem total noção do que ele está fazendo. Os psicopatas andam aqui entre a gente, trabalham, e entre os que são psicopatas, há casos de estupradores psicopatas. Essa é uma questão até bem delicada para a justiça, assim. Será que por ele ser psicopata, ele pode ser integralmente responsabilizado? Fica no limite ali da sanidade e da loucura, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele tem total condição. Ele só não tem empatia. Ele não sente a dor do outro. Ele comete crimes e não tem nenhum tipo de remorso. Mas entre os psicopatas, que já também são uma parcela pequena da população, os que são uma psicopatia muito grave, já são outra fatia menor ainda. Então, de um modo geral, o que eu posso dizer é que não tem nenhum distúrbio psiquiátrico, psicológico que explique o estupro. A gente sempre fica tendendo a achar que tem, né? Porque, poxa, para fazer um absurdo desses tem que ser um doente. O que eles fazem é doentio, mas eles não têm nenhuma doença que explique. É simplesmente uma questão de querer dominar, de exercer o poder, de querer subjugar a vítima. Então, é mais assustador ainda, que é uma pessoa comum que Sim, se aproveita. Exato. Você teve um caso especial, todos os casos são muito dramáticos, mas um especial que mais mexeu com você?
Olha, eu tive alguns. Tem um que eu acompanho até hoje, que é de uma menina que tem a mesma idade da minha filha. Quando eu fui entrevistá-la lá na ilha do Marajó, no Pará, ela estava com 11 anos, as duas tinham 11 anos na época. E para mim foi o único momento nessas entrevistas que eu tive que dar uma pausa para chorar e depois voltar a fazer as entrevistas. Sabe, uma menina muito doce, com uma vozinha muito doce, ela por um ano sendo estuprada pelo pai, a mãe muito batalhadora, guerreira, não fazia ideia, sentia que a filha estava um pouco mais deprimida, mas a família humilde, ela não tinha como procurar médico, mora numa comunidade bem isolada no Marajó, até que ela um dia flagrou e ela partiu em defesa da filha, o que muitas vezes também não acontece, e isso é especialmente doloroso para as vítimas, quando as mães não saem em defesa delas. Ela conseguiu botar aquele homem para correr, ele infelizmente fugiu, não foi preso até hoje, mas deixou a família em paz. E aí, quando eu ouvi aquele relato dela, eu só pensava na minha filha, eu falei, gente, na mesma idade, imagina que trauma para essa menina, uma criança passando por isso, e aí ver aquela sensação ao mesmo tempo de um alívio de, graças a Deus, com a minha filha nunca ter acontecido nada parecido, mas um medo desse tipo de coisa acontecer, e poxa, ela também ainda tem 11 anos. Enfim, esse foi um caso que me deixou bem, bem abalada. Eu estava em dúvida se ia fazer essa pergunta, mas você cita a Melissa como uma das suas incentivadoras. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi a sua conversa com ela sobre... Você conversou com ela antes sobre o que ia fazer. Como é que foi a conversa com a Melissa? E a reação dela? Conversei com ela antes, falei o que ia fazer, ela ficou super entusiasmada, e na época ela tinha essa idade, 11 anos, 10 anos de idade, mas já é, acho que uma geração mais antenada, né? Ela falou, mãe, você vai ajudar muita gente, faz sim, e várias vezes ao longo do processo eu tive que parar um pouco, porque, assim, voltar às vezes nas histórias, na hora de escrever, era muito pesado para mim, aí às vezes eu largava uma semana, e ela me cobrava, mãe, você não vai escrever não? Mãe, senta lá e escreve, mãe. Não, você consegue, vai. Ela me deu muita, muita força. Ela ficou muito orgulhosa do livro. Assim, e eu fico muito orgulhosa dessa postura dela, né? A sensação dela, desde o começo, e o maior incentivo dela foi por entender que esse trabalho ajudaria muitas pessoas. E para as pessoas entenderem que não foi uma coisa assim, não foi apenas uma reportagem, conta aí o processo. 4 anos, não sei quantas entrevistas, como é que foi o processo de escrita? Foram mais de 100 entrevistas, eu já até perdi a conta, porque eu comecei em 2017 com esse projeto. Para fazer as entrevistas, e como a ideia era viajar pelo país, eu tinha que aproveitar fins de semana, feriados, bate e volta quando era em lugar mais perto. E isso significava também ter que enfileirar uma entrevista atrás da outra para poder aproveitar ao máximo aquele pouco tempo que eu tinha, o que significava ter que ouvir entrevistas extremamente pesadas e duras, uma atrás da outra, uma carga muito pesada. Às vezes eu voltava para os hotéis, eu só queria chorar. Eu teve uma vez que eu fui com um pesquisador do livro para uma entrevista num centro de menores e era um menino tão malvado, o jeito como ele falava, com uma frieza, falando do crime que ele tinha cometido. Foi um crime bárbaro, um estupro coletivo de uma moça grávida, ainda assassinaram o marido na frente dela, uma coisa horrorosa. E ele contava com uma frieza que saímos de lá, eu e o Marcos de Gênova, que é o pesquisador, a gente não conseguia falar. A gente ficou uns 15 minutos assim parados, sem conseguir falar um com o outro, até que eu falei, olha, eu preciso ir pro hotel dar uma dormida, porque minha energia foi totalmente sugada. Então e na hora de escrever também, quando eu concluí as entrevistas, eu terminei de fazer muitas apurações por telefone, eu também tinha às vezes que dar uma parada, sabe? E por isso também que eu quis botar muita informação no livro, porque eu não quero que as pessoas leiam e fiquem pensando que, nossa, que o mundo é horrível, que o mundo é todo inteiro é um horror. E não é, né? Enfim, tem essa história, várias histórias que são horrorosas, mas o livro também traz muitas histórias de superação, já conseguiram passar por esse trauma, traz muita reflexão para que outros casos não voltem a acontecer, para que a gente saiba acolher melhor as vítimas quando acontecem. Foi uma preocupação que eu tive também, sabe, de mergulhar, mas também trazer um pouco de esperança, digamos, dentro do livro. Tem uma pergunta que, aliás, é feita no material de divulgação, que acho que é de difícil resposta, que é: por que esse crime é tão comum no Brasil? Eu acho que é por causa da nossa sociedade machista, Erlândia. Soa clichê, mas é exatamente isso. É o homem que acha que pode
Na maioria das vezes, como eu te falei, eu fiquei muito me batendo nessa pergunta, né? Mas por que que você fez isso? Mas por que que você fez isso? Eu fui para especialistas. Mas por que que esses homens, esses estupradores fazem isso? É um exercício de poder, é querer subjugar a mulher e achar que pode, porque acha que é superior à mulher e achar que não vai ser tão condenado assim pela nossa sociedade. A gente vê casos aí de estupradores famosos que estão aí circulando, enfim, continuam tendo apoio de uma parcela da sociedade, que não se acham estupradores, que não se sentem estupradores, acham que simplesmente, foi um momento lá, aquela mulher também, ela queria, ela estava bêbada, olha também o comportamento dela, e eles não se veem como estupradores. Então, eu acho que é por isso que é um crime muito comum aqui. Mas quando há, assim, não existe nada na legislação que deva ser mexida, ela é boa, mas quando é punida, é uma punição, tem que apertar isso aí. A lei realmente, a punição, a pena para crime de estupro não é das maiores do nosso código, é de 6 a 10 anos, aí tem vários... É crime hediondo, né? É crime hediondo, mas o que muda no crime hediondo não é o valor da pena. Assim, a pena é de 6 a 10 anos. Você tem alguns agravantes que podem entrar ali. Por exemplo, se você tem alguma ascendência sobre a vítima, se o estuprador é pai, padrasto, professor, chefe, isso pode aumentar a vítima. Então tem alguns agravantes. O fato de ser crime hediondo dificulta a progressão de regime. Tem que cumprir 2/3 da pena antes de poder pleitear qualquer progressão para um regime semiaberto, por exemplo. E as pessoas estão perguntando, não tem lançamento presencial, né? Estão perguntando quando você vai lançar em São Paulo. Estão perguntando, vai ficar gravado, sim. Está tudo gravado. Como é que você está lançando o livro? Que bom, eu de espero pandemia? muito poder. É muito triste, né, poder... Na verdade, assim, eu quis lançar agora porque quando ficou pronto, sabe? Depois de 4 anos com esse projeto e tal, eu também já estava com muita vontade de poder lançar logo e, enfim, acabei fazendo o lançamento. Tem essa frustração de não poder... Estou substituindo as noites de autógrafos pelas lives, por poder conversar com as pessoas mais diretamente, assim, também. Mas eu espero, assim que tivermos uma vacina, e fazer um relançamento, talvez até com debates pelo Brasil afora. É um projeto que eu quero fazer também. E a gente chegou a falar lá atrás, você não pensa, de repente, transformar isso num documentário? Estou pensando. Bom, se quiser ajuda na equipe, se quiser ajuda na equipe. E eu sempre termino fazendo uma ajuda pergunta... luxuosa. Não, porque eu acho que é um documentário. Isso quer dizer, a gente sempre acha que é o livro, o documentário vale o livro, vale o documentário. Eu acho que o livro... O que eu acho assim, que é um assunto que precisa tanto... que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar tanto, precisa esclarecer tanta coisa, precisa fazer com que as pessoas reflitam, parem para pensar, que quanto mais a gente tiver caminhos para fazer essas ideias, esse debate chegar às pessoas, melhor. Muita vontade realmente de transformar num documentário ou em qualquer produto audiovisual. Não, olha só, como jornalista a gente acompanha, mas eu não tinha noção da gravidade, da quantidade, e especialmente uma coisa que a gente sabe, mas é sempre muito chocante, que os maiores casos são de pessoas conhecidas e é gente da família mesmo, né? Isso é uma coisa Sim. horrorosa. Sim. Eu sempre termino com a seguinte pergunta. E dentro do lugar mais protegidas, né? Dentro de casa. Mas fala. Não, para terminar, eu sempre peço para a pessoa dizer qual é um sonho que ela gostaria de se ver tornar realidade. E não precisa ser no trabalho, no Brasil, em vida. Qual é, assim, o que você gostaria de ver realizado? Bom, no momento, meu sonho é essa vacina contra a Covid, né? Vacina, cura, o que puder para a gente voltar um pouco até a nossa vida normal. No mais, tenho, acho, os sonhos de todo mundo. Continuar com saúde, ver minha filha crescer bem, ser uma mulher feliz, realizada. Tenho sonhos simples. Obrigado, Ana. Adorei. O livro recomendo pra caramba. É super... tem sempre preconceito quando o jornalista vai fazer livro, mas assim, botei que é obrigatório, que é um tema que foi muito bem tratado e acho que tem que ter mais divulgado, e aqui está, sem inversão de tela. A capa como tem que ser.
A A capa como tem que ser. tem que pedir um backdrop invertido para você usar nas suas lives. Já vou encomendar agora. Estou aqui pagando esse mico com o livro ao contrário. Eu tentei mostrar um livro meu outro dia, quando eu vi como é que tá, falei, opa, aí fiquei pesquisando, é facinho. Ana, muito obrigado, parabéns, não só pelo livro, você está fazendo uma carreira maravilhosa, e eu acho que esse livro, além de ter, digamos, capacidade jornalística, exige uma coisa que sempre é uma marca que você teve desde o início, que é muita coragem, que é parabéns mesmo. Obrigado. Obrigada, Erlângea. Boa Todo sorte. mundo sabe, quem me conhece sabe que muito dessa carreira teve a sua participação, seu incentivo. Eu só tenho a agradecer para você por tudo, pela sua amizade, em todos os projetos. Eu sei que você está sempre junto. Obrigada, viu? Quando as pessoas dizem que eu ajudei na carreira, assim, só os bons. Só os bons. Que bom.